E aí, gente, tudo bem? Vamos aqui continuar, né, o capítulo anterior. É um capítulo muito grande, na verdade, né? Então eu resolvi dividir essa aula como a gente já fez, né, em outras ocasiões. A gente está falando da República Velha e na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre as revoltas ocorridas na República Velha. Ou melhor, a gente vai falar de parte das revoltas, porque eu vou deixar uma outra revolta, o tenentismo, para quando a gente for falar da crise de 30, né? Ou da Revolução de 1930. Aí eu vou falar do tenentismo junto ali, beleza? Senão essa aula também ia ficar muito comprida. Tranquilo? Então vamos lá aqui, ó. Revoltas na República Velha. República Velha é aquele período, né, que a gente fala que é da proclamação da República até a Revolução de 1930. Na última aula, a gente viu os primeiros anos da República também são chamados de República da Espada, porque os nossos dois presidentes eles eram militares, beleza? Então vamos falar então das revoltas na República Velha. A gente vai começar com as chamadas revoltas messiânicas. O que é isso? São revoltas que vão ocorrer, né, com cunho religioso, né? São revoltas que vão ocorrer através de um misticismo religioso que vai perpetuar o imaginário, né, de parte do Nordeste, enfim, do brasileiro em si, beleza? E a gente também pode dividir essas revoltas, aqui abriu parênteses, em revoltas no meio rural e revoltas no meio urbano, né? Então a gente vai falar, a princípio, aqui nesse primeiro momento, de revoltas que ocorrem no meio rural. E depois a gente vai falar das revoltas urbanas, beleza? Voltando então aqui ao messianismo, né? A palavra messianismo é derivada de Messias, que significa o enviado de Deus. Então a gente vai ter figuras que vão perpetuar o imaginário popular, sobretudo no Nordeste e na região ali do que a gente vai chamar de contestado, né? Que a gente vai falar mais à frente. Então a gente vai ter, por exemplo, duas figuras que vão encarar aí a personificação do Messias, né? No Nordeste a gente tem aí o Arraial de Canudos e a liderança de Antônio Conselheiro, beleza? E no sul, né? No sul do país, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o monge José Maria na região do Contestado. Tranquilo? Vamos lá. Na Primeira República, os dois principais movimentos de caráter messiânico foram Canudos e Contestado, caracterizados pela religiosidade e pelo sentimento de revolta dos sertanejos. Vamos pensar o seguinte, né? A religião muito presente, obviamente a gente está falando aqui, mas também um desejo de revolta do sertanejo. Por quê? O sertanejo, pensando aqui no Nordeste, né? No sertão nordestino, o sertanejo do Nordeste, por exemplo, ele vai sofrer uma série de injustiças sociais. E uma região que é pouco privilegiada, climaticamente falando, né? Por quê? Vira e mexe, o Nordeste ali é assolado pelas secas. Então, o nordestino ali ele tem uma vida muito árdua. E isso vai ser acentuado pelos poderes do coronel, que vai exercer ali, né, a sua influência na região, de grupos armados que vão surgir, por exemplo, como os cangaceiros, da desigualdade social, né? Então, o movimento messiânico que vai surgir no Nordeste vai ser um movimento acolhedor. O Antônio Conselheiro ele vai conseguir reunir diversas pessoas no Arraial de Canudos. E o Arraial de Canudos vai se tornar um lugar até mesmo próspero, chegando a concorrer com fazendas vizinhas na produção de determinados produtos. Em Arraial de Canudos, a vida era meio que partilhada, tudo era de todos. Todo mundo trabalhava e todo mundo e o que era produzido era dividido para todo mundo, né? A fama de Canudos vai ser grande o suficiente para que uma pequena região crescesse a ponto de ter cerca de 20 ou 30 mil pessoas vivendo ali.
Então, Canudos vai ser gigantesco no meio do Nordeste. Vamos falar, então, aqui de Canudos. Vamos lá. Revolta de Canudos, de 1893 a 1897. O que possibilitou a formação de Canudos? Situação social e econômica do nordestino. A gente tem aqui o declínio do período açucareiro, né? A cana-de-açúcar aí perdendo espaço a passos largos aí para o café. Longas secas, né? E o poder do coronel. A gente já tinha falado sobre isso. Então, o nordestino ele vai estar passando fome, ele vai estar ali sofrendo os mandos e desmandos do coronel. A gente vai ter uma massa de desempregados. Então, uma série de coisas está influenciando ali na vida do sertanejo, né? Vamos lá. Formação de Canudos. Em 1893, Antônio Conselheiro chegou à propriedade rural abandonada no sertão baiano, situada às margens do rio Vaza Barris, desculpa. A localidade chamava-se de Canudos. Na verdade, ela se chamava de Arraial do Belo Monte, né? Mas ficou conhecida aí como região de Canudos. Muitas pessoas mudaram para Canudos, sertanejos sem terra, vaqueiros, ex-escravos, pequenos proprietários pobres, homens e mulheres perseguidos pelos coronéis e pela polícia. Ou seja, Canudos é um lugar de refúgio, de agregar pessoas, né? Em pouco tempo, tornou-se uma das localidades mais populosas da Bahia, reunindo cerca de 20 ou 30 mil pessoas. Novamente, em Canudos não tinha propriedade privada, né? As coisas eram partilhadas. Canudos não tinha nem sequer armas de fogo, né? Então era um lugar em que a população vivia, né, com um pouco que conseguia plantar ali na região, né? Se bem que era a margem dos rios, de um rio chamado Vaza Barris, desculpa, se tornou um lugar próspero, né? E tudo que era produzido era dividido igualmente, todas as pessoas tinham trabalho, todo mundo tinha sua função dentro da sociedade de Canudos. E ao ponto de Canudos crescer e chegar a concorrer com fazendas vizinhas. E isso vai começar a fazer o quê? Isso vai gerar uma certa revolta, né, nos coronéis locais. Né? O interesse do coronel vai contra o que Canudos representa. E isso vai fazer com que ocorra uma movimentação do governo estadual e depois do governo em âmbito federal para a desarticulação e o fim do Arraial de Canudos. O crescimento de Canudos passou a ser visto por diversos grupos da sociedade brasileira como algo ruim. Né? Faltou aqui, gente, desculpa. Como algo ruim. Algo ruim. Beleza? Passou a ser visto como algo ruim. Para a igreja, Antônio Conselheiro e seus seguidores representavam um perigo porque desviavam o cristão da fé verdadeira. E para as elites políticas e o governo, Canudos constituiu uma ameaça tanto pela ocupação das terras quanto pela recusa à subordinação do Estado. Né? Antônio Conselheiro vai ser aí acusado de monarquista, vai ser acusado de ser falso profeta. Então, setores poderosos da sociedade brasileira vão ser contra a prosperidade e a continuidade de Canudos. Né? Os grandes fazendeiros vão se sentir prejudicados no comércio. A igreja vai acusar ele de ser um falso profeta. E o Estado não vai aceitar a insubordinação de Canudos diante a ele. Então, Antônio Conselheiro Canudos vai ser, por exemplo, chamado de monarquista, para justificar a ação que vai ocorrer pelas forças legalistas contra o Arraial de Canudos. Vamos lá, Guerra de Canudos. Em 1896, as tropas do governo estadual baiano foram enviadas para acabar com Canudos. Vejam bem, chega uma tropa de
soldados, né, aí enviados pelo governo estadual da Bahia, e ela vai enfrentar um bando de sertanejos desarmado. A galera em Canudos tinha basicamente pau e pedra e seus instrumentos ali que utilizavam no dia a dia da agricultura. E eles vão resistir de maneira firme. Tanto que as tropas do Estado não vão conseguir derrotar o Arraial. Só que um ano depois, em 1897, aí tem o exército brasileiro é convocado para destruir Canudos. Então, todos os homens, toda a população de Canudos foi destruída em 1897, né, pelo exército brasileiro. Tranquilo? O exército agiu aí como? Por interesse também dos coronéis. Beleza? Vamos pensar o seguinte aqui. Canudos cresceu a ponto de prejudicar o comércio local dos coronéis. A elite agrária, né, era contra Canudos, então dessa forma. O Estado, o governo era contra Canudos e a igreja também. Então tem três forças aí lutando contra um bando de sertanejos que só estavam buscando uma vida melhor. Canudos foi destruída, foi exterminado em 1897. O registro aí da Guerra de Canudos, a gente tem aí no livro dos Sertões, né, de Euclides da Cunha. Ele aí narra a Guerra de Canudos, né, tido aí como um livro reportagem, né, um livro jornalístico, enfim, que vocês devem estudar aí na literatura. Beleza? Então vamos lá, vamos falar então sobre o outro movimento messiânico, que é a Guerra do Contestado. Canudos acontece no Nordeste, o Contestado acontece mais para a região do Sul, né? Por que esse nome Contestado? Porque é exatamente numa área que está demarcada aqui no mapa, uma área de disputa entre o Paraná e Santa Catarina. Era uma área que os dois estados estavam disputando, né? E aí, nessa região, a gente vai ter interesses de empresas privadas, empresas britânicas também, tudo, uma série de outros interesses envolvidos. Mas também é uma revolta de caráter messiânico, né? Liderados aí pelo moço chamado José Maria, vai ter uma série de pessoas sem terras e famintos que vão estar ali vivendo sobre seguindo as ordens, né? Seguindo aí a doutrina de José Maria, né? Cerca de 20 mil sertanejos, José Maria juntou cerca de 20 mil sertanejos e fundou alguns povoados que compunham a monarquia celeste. Então, o Contestado vai ser essa região, e dentro dessa região vão existir o quê? Diversos povoados aqui, diversos pontos em que vai abranger algo maior que vai ser chamado de monarquia celeste, né? Os sertanejos do Contestado passaram a ser perseguidos por pessoas a mando dos coronéis e dirigentes de empresas estrangeiras estabelecidas na região. As empresas estrangeiras estabelecidas ali eram empresas que construíam ferrovias. Então, tem todo um interesse de construtores de ferrovias internacional ali envolvido na revolta ali na terra, propriamente dita, né? Em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por tropas do governo. Novamente, o governo vai enviar suas tropas. Inclusive, no Contestado vai ser utilizado o avião, né? Aviões vão bombardear a região, né? Vai ser uma parada muito aí desigual e vai acabar com os diversos povoados que surgiram ali na região do Contestado, sob a liderança do monge José Maria. Outra revolta rural que ocorre é o cangaço, né? O cangaço, ele tem aí ele surge, na verdade, antes mesmo da proclamação da República, e o bando mais poderoso, né, assim, da mística do cangaço, os bandos notórios, eles vão findando a partir de 1800, chega ao fim em 1938, né, no governo Vargas já, né?
o cangaço ele é também chamado de banditismo social. O que acontece? A gente tem aí uma série de justificativas para o surgimento do cangaceiro, né? Ainda não se tem um consenso sobre isso. Alguns falam aí que é o desmando dos coronéis, né? Que é a situação climática do Nordeste, enfim, uma série de fatores podem contribuir para a pessoa ingressar no cangaço, nesse grupo armado que vai assolar, grupos, né? Porque são mais de um, que vão assolar aí o interior do Nordeste. O cangaceiro ele não deve ser visto como um herói, né, do Nordeste, porque ele é considerado um bandido social, um banditismo social, ou seja, as condições sociais o levaram para a criminalidade. A gente vai ter, por exemplo, cangaceiros que vão atuar em favor ao coronel, aos coronéis. A gente vai ter grupos de cangaceiro que vão lutar contra a coluna Prestes, que a gente vai falar na próxima, quando a gente for falar da Revolução de 30. Né? Os coronéis vão contratar os cangaceiros para lutarem contra aí as tropas tenentistas da coluna Prestes. O cangaceiro, né? Um bom exemplo é aquele filme O Alto da Compadecida, que tem a cena que o cangaceiro ele acaba basicamente com a cidade inteira, ou seja, ele é contra o coronel, mas também é contra a população pobre da cidade naquela ocasião, porque trataram eles mal. Enfim, uma série de fatores aí que contribuem para a mística do cangaceiro, mas ele, de fato, não é um herói do Nordeste. Né? As pessoas que participavam desses grupos armados, eram conhecidos como cangaceiros. Entre os cangaceiros mais conhecidos, nós temos aqui o Antônio Silvino e o Virgulino Ferreira, chamado de Lampião aí. E também a figura de Maria Bonita, né, que está ali ao lado de Lampião na foto. O grupo de Lampião ele vai ser morto, o grupo basicamente todo, e a cabeça vai ficar, do grupo, né, as cabeças vão ficar expostas em praça pública durante algum período e vai circular, enfim. É uma imagem até mórbida. Tranquilo? Então, uma outra revolta aí que ocorre no interior do Nordeste é o cangaço, também chamado de banditismo social. Falar das revoltas urbanas, a gente abre esse ciclo aí de revoltas urbanas falando da revolta da vacina, que ocorre aqui no Rio de Janeiro em 1904. Vamos lá. Rio de Janeiro, capital do Brasil. Só que o Rio de Janeiro era uma cidade extremamente suja. As ruas estreitas do centro, nos cortiços. O Rio vivia uma grande infestação de pragas. Né? Navios estrangeiros que vinham para o Brasil não queriam ancorar no porto do Rio de Janeiro, no porto da capital do país, por conta de ratos, mosquitos e uma série de outras pragas aí que proliferam doenças. Então, o Rio de Janeiro precisava de se modernizar o quanto antes. E só que a modernização ela não foi pensada como um todo, né? A modernização não foi pensada aí como para englobar toda a população que vivia aí no centro do Rio de Janeiro. Pelo contrário, ela foi muito excludente. Tranquilo? Vamos aqui, ó. No início do século XX, a população do Rio enfrentava problemas sociais, desemprego gigantesco, saneamento básico não existia na cidade do Rio de Janeiro, o que consequentemente vai levar a mortes aí por proliferação de doenças na região. A transformação do Rio na capital do progresso. Ou seja, a solução foi transformar o Rio de Janeiro. Transformar o Rio de Janeiro seguindo os padrões europeus, basicamente o padrão francês. Com isso, o Rio seria transformado na capital do progresso. Só que lembra que eu falei que não foi levada em consideração a população do Rio de Janeiro como um todo? Então, parte do Rio de Janeiro vai ser basicamente colocado no chão. Eu estou falando aqui dos cortiços, onde as pessoas de baixa renda viviam. Eu estou falando da destruição, né, de uma série de casas que habitavam assim, diversas pessoas.
e essas pessoas não vão poder continuar vivendo na região. Com isso, elas vão migrar, vão mudar para áreas mais distantes do centro do Rio de Janeiro. Basicamente, os morros que estão aí no entorno da cidade. O que vai rolar é o início da favelização da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aí a população que começa a ocupar os morros para não ficar longe do Rio, do centro do Rio, já que os cortiços, onde essas pessoas viviam no centro da cidade, vão ser destruídos. O Rio de Janeiro vai passar por uma série de transformações, né? A gente vai culminar aí com a destruição do Morro do Castelo na década de 20. O Morro do Castelo, ele era um morro mega importante para a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro ela é fundada no Morro do Castelo. A primeira igreja do Rio de Janeiro estava no Morro do Castelo. Hoje o Morro do Castelo, ele não existe, né? Ele foi terraplanado e a primeira rua que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, hoje tem um trechinho de alguns metros, porque foi o que sobrou da destruição do Morro do Castelo. A primeira rua do Arraiá do Rio de Janeiro, que vai virar o município do Rio de Janeiro. Então, parte significativa da história do Rio de Janeiro foi perdida aí com a destruição do Morro do Castelo. Vamos lá. Essa série de reformas, ela ocorre no governo de Pereira Passos, e são conhecidas também como a Reforma Passos. Uma outra vertente aí de Pereira Passos vai ser o combate às epidemias, né? Só que o que acontece? Vai ser um combate sem elucidação, sem uma campanha, né? Vai ser basicamente imposto uma série de normas para a população que basicamente era carente, ignorante na questão da instrução, né? Lembrando que a gente está falando do Rio de Janeiro aqui, nos primeiros anos do século XX. Então, a gente tem uma população com baixa escolaridade, né? Uma população extremamente norteada por um machismo muito presente no cotidiano. Então, a gente vai ter aí a imposição de uma vacinação, algo que não era comum, né, até então, sem a elucidação dessa população que seria vacinada. Ela é basicamente imposta à população. A vacinação vai ser colocada à força, né? Então, a gente vai ter aí uma série de imposições do governo que vão aí levar a uma grande revolta na cidade do Rio de Janeiro, né? A vacinação, ela era dada na perna, né? A vacina era dada na perna. Pelo seguinte, o cara que vive na sociedade, ele sai, é uma sociedade extremamente patriarcal, né? Então ele sai para trabalhar, a esposa fica em casa fazendo os afazeres do lar, né? Em sua maioria aí, e chega o pessoal da vacinação e teria que vacinar a perna da sua companheira, da sua esposa, né? Então tem todo um preconceito também, né? Obviamente que é comum nessa sociedade do século XX, mas também tem a falta de elucidação do governo referente à vacina. E, obviamente, as pessoas eram vacinadas, algumas tinham alguma reação, ficavam aí com febre, enfim, uma reação que é normal à vacina. Então, se tinha toda uma questão aí contra a vacinação. Então, vai associar o deslocamento da população pobre do Rio de Janeiro para áreas periféricas, né, com a destruição dos cortiços e alargamento das avenidas. A gente vai ter aí a imposição da vacina à população, e isso vai gerar a chamada revolta da vacina. A população do Rio de Janeiro, vão ser alguns dias de revolta, a população do Rio de Janeiro vai destruir bondes, vai invadir delegacias, né? E isso acontece basicamente, a maior parte dos grupos revolucionários acontece no bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter uma grande revolta
contra o governo por conta aí da vacinação obrigatória e por conta aí do deslocamento da população pobre para áreas periféricas. Tranquilo? Vamos aqui, ó. O combate às epidemias foi também um dos seus principais objetivos. Estou falando do governo Pereira Passos, né? Foi nesse contexto que o médico sanitarista Oswaldo Cruz ele instaura, né, e junto com o governo, a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Então, um conjunto de fatores, como a vacinação compulsória, a reforma urbana e a impopularidade do governo, vai levar a uma revolta popular, que é conhecida aí como Revolta da Vacina, em 1904. O Rio de Janeiro tinha um problema de febre amarela, de dengue, varíola. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente suja. E o governo, aí, na tentativa de limpar a cidade, seguir os padrões da Europa, né, abrindo grandes avenidas, né, a Avenida Central, que hoje é chamada de Avenida Rio Branco, né, ela é uma avenida extremamente larga. Então, esse é o modelo que vai ser imposto, mas não vai ser levado em consideração a população pobre que morava na região. Uma outra revolta urbana que a gente pode falar é a Revolta da Chibata, de 1910. A Revolta da Chibata ela ocorre na Marinha Brasileira. Por quê? A Marinha Brasileira utilizava ainda os castigos físicos em seus marinheiros, sobretudo porque a maior parte das pessoas que ingressavam na Marinha eram pessoas de origem pobre, ou seja, eram pobres ou eram descendentes de escravos. Então, os castigos físicos eles ainda vigoravam dentro da Marinha Brasileira. E vai ter uma revolta em que cerca de 2.000 marinheiros vão tomar posse de diversos navios e vão apontar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, exigindo melhores condições de salário, melhor alimentação e o fim da chibatada, né, dentro da Marinha. Um dos líderes, né, dessa revolta é o marinheiro João Cândido, também conhecido como o Almirante Negro. Eles vão chegar a bombardear a cidade do Rio de Janeiro e o governo vai fingir que vai aceitar as reivindicações. O governo prepara um documento em que dá anistia, ou seja, perdoa todos os envolvidos e estipula ali a melhores condições de trabalho, melhor alimentação e o fim da chibatada. A partir do momento em que os revoltosos entregam as armas, seus líderes e alguns membros são presos. Isso vai ocasionar uma nova revolta que vai ser reprimida novamente pelo governo. E, por exemplo, João Cândido, que é um dos líderes, né, que é o Almirante Negro, ele vai ser preso, levado para a Ilha das Cobras e colocado numa masmorra. E, a partir daí, ele nunca mais vai conseguir ingressar na Marinha Brasileira novamente. Vai ser expulso da Marinha Brasileira. Com o passar do tempo, o castigo físico foi sublimado, ele foi retirado da Marinha Brasileira. Mas João Cândido, ele foi preso, foi torturado, foi colocado em uma masmorra, na Ilha das Cobras, né? A gente, quando vai ali para a barca, quando vai pegar a barca, para ir para Niterói ou para Paquetá, enfim, à esquerda a gente vê ali a estátua do João Cândido e a gente consegue ver a base em que ele foi preso. E a prisão ficava abaixo do nível do mar. Então, é algo extremamente claustrofóbico, né? Porque não tem circulação de ar, é um calor, enfim. Deve ser algo terrível ali. Beleza? Então, a revolta da vacina foi uma revolta contra a revolta da vacina. A revolta da chibata foi uma revolta contra os castigos físicos que a Marinha Brasileira impunha aos seus marinheiros. Beleza, gente? Então, vou pedir para vocês novamente a leitura da página 33, 34 e 35. Né? Vai ficar faltando ainda o movimento tenentista e a Semana de Arte Moderna, e a gente retoma esses dois movimentos quando for falar da Revolução de 30. Tudo bem?
Então, meus queridos, até a próxima.